Olá, alunos da Uniateneu, do curso de Pedagogia. Como você já me conhece, eu sou a professora Fernanda, da disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica Metodologia. O vídeo de hoje, a gente vai abordar a unidade 3 e 4 do nosso conteúdo. A unidade 3 vai tratar da análise descritiva e crítica dos artigos científicos e nós vamos começar por ela. Bem, a primeira coisa que a gente vai entender dessa unidade é o que é coleta, análise e interpretação de dados. O que significa, então, coleta de dados? Bem, a coleta de dados é a fase da metodologia que é utilizada pelo pesquisador com o objetivo de obter as informações da realidade estudada, para que depois, em seguida, posteriormente, ocorra o processo de análise dessas informações obtidas, análise desses dados obtidos. Então, existe uma variedade de instrumentos e de modos que vão medir de modos diferentes e que pode ser utilizado pelo pesquisador para coletar os dados necessários para a pesquisa, para a sua pesquisa. Então, os instrumentos mais utilizados nas pesquisas educacionais são as entrevistas, como a gente viu na aula passada, e os questionários. Então, esses dois instrumentos, tanto a entrevista quanto os questionários, eles vão possuir em comum o fato de serem constituídos por uma lista de perguntas a serem respondidas. E as respostas dão ao pesquisador a informação que ele pretende obter, que ele quer obter, que ele deseja obter. Então, eles se diferenciam entre si. O questionário, por exemplo, são feitas perguntas por escrito, entregue essa pergunta para a pessoa que vai responder e essa pergunta e essa resposta vai ser devolvida ao pesquisador. E na entrevista, a gente viu na aula passada, a entrevista estruturada e semi-estruturada, são perguntas feitas oralmente para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. E as respostas são registradas muito geralmente pelo próprio entrevistador. Então, para que se possa ter confiança e credibilidade nas informações de um instrumento de pesquisa, é muito necessário que se tenha qualidade de validade e fidedignidades. Então, um instrumento válido é quando ele mede o que pretende medir, que é fidedigno quando a aplicação da amostra oferece consistentemente os mesmos resultados. Então, existe uma diferença entre a construção de um instrumento de coleta de dados e a sua aplicação. Um questionário, por exemplo, ou uma entrevista, ele é formado por um conjunto de questões, que tem a pergunta, né, que é feita de forma organizada, sistematizada e tem o objetivo de obter determinadas informações. Então, esses conjuntos de questões são chamados de formulários. Então, normalmente, esses formulários são utilizadas perguntas fechadas, aquelas perguntinhas de marcar, e perguntas abertas, ou simplesmente tópicos na entrevista. Então, quando o pesquisador utilizar tópicos, ele deve se encontrar junto à pessoa. A pessoa que está fornecendo essa informação, a pessoa que está sendo entrevistada, para que no momento oportuno ele fazer as adaptações e as complementações necessárias, o que não acontece no questionário, que é entregue à pessoa e a pessoa devolve. Então, o informante, o entrevistado está sozinho, ele está sem ajuda. Então, perguntas fechadas, o que seria? São aquelas perguntas que a pessoa responde marcando apenas sim ou não, ou marcando uma alternativa, que já está fixado anteriormente no formulário. Então, o questionário pode ser constituído somente por perguntas abertas ou por perguntas fechadas, ou a mescla dos dois tipos. Quanto à entrevista, os itens
né, que a orienta pode ser apresentada tanto na forma aberta quanto na forma fechada. A diferença é de quem é que está respondendo, quem está computando essas respostas. O questionário é entregue à pessoa e a entrevista é o entrevistador que ele computa essas respostas, ele escreve essas perguntas. Então, para um trabalho acadêmico, não basta apenas os dados coletados, não é somente fazer a entrevista, né, por esses instrumentos. Também é necessário a leitura, a análise do conteúdo teórico, é aquela parte da referência bibliográfica, é aquela parte que você dá o corpo, a base da sua pergunta. Então, a gente precisa também analisar a leitura. Então, quando você for realizar a análise e a interpretação dos dados, ela vai estar fundamentada em uma teoria. Ela vai se cruzar a teoria com a prática. Você vai observar na prática aquilo que talvez você já analisou na teoria. Talvez não, né? Se confirma ou não se confirma a sua teoria quando você vai para a prática. Então, vamos falar de análise de leitura. Então, qual é a diferença? Um texto não é um objeto pronto, não é um objeto acabado, e principalmente se esses textos for de pesquisa científica. Então, a pesquisa hoje pode apresentar um trabalho que, em um período de um tempo diferente, pode apresentar um resultado totalmente diferente. Então, então, não é necessariamente uma pesquisa que foi feita há 10 anos atrás, vai ter as mesmas resultados se ela for repetida hoje. E a análise do discurso traz essa incompletude, né, suas condições de produção. Então, para tratar da análise, o que é outra técnica de leitura, faz-se também necessário diferenciar a análise de interpretação. Análise é a base para a elaboração de reflexões, que demonstra a organização dos elementos identificados do texto. Já a interpretação é o processo de reflexão, você refletir aquilo que aquele autor quis dizer. E, posteriormente, você vai comentar o que aquele autor quer dizer. Ou seja, é uma discussão daquele texto. É você chamar para a discussão, fazer essa conversa entre você que está escrevendo e os autores. Então, analisar é examinar os elementos que compõem o texto, não se devendo a ter apenas na compreensão. É necessário que se chegue à crítica, ser crítico. Então, uma leitura analítica, por exemplo, começa pela escolha do texto. Em seguida, você vai fazer um processo de ler, reler o texto, esclarecer algumas palavras que você não conhece lá no dicionário. E, posteriormente, você vai fazer uma nova leitura, para que você faça a compreensão do todo. Então, ler o texto não quer dizer que você está interpretando e está entendendo o texto na primeira leitura. Uma leitura analítica é uma leitura detalhada, é uma leitura que precisa voltar a ser feita. É uma leitura de várias leituras, né? Você não faz somente uma leitura. Então, posteriormente à coleta de dados, você ou pesquisador, ele vai ter uma quantidade significativa de respostas que precisará ser organizado, ser analisado e ser também interpretado. Então, essa organização, ele vai se dar por meio de uma classificação. O que é essa classificação? É simplesmente a divisão do todo em partes, colocando cada um em grupo específico. Então, é necessário que haja um planejamento para que faça essa coleta de dados, que você tenha obtido um critério, um fundamento para questões elaboradas, que será a base dessa divisão realizada. Então, a nossa apostila traz um exemplo aqui que eu vou ler, por exemplo. Os alunos da turma A do primeiro ano do ensino fundamental
pode ser o seu universo e o critério pode ser o sexo feminino ou masculino. Então, cada parte é chamado de categoria. Dessa maneira, os alunos da sala A serão divididos em duas categorias, que é a categoria do gênero, masculino ou feminino. Então, é um exemplo, né? Ele pega um todo e desmembra, né? Então, ela também não é só feita por pessoas, também é feito, essa divisão pode ser feita por pessoas, por formas, por acontecimento, por característica, por ideias. Então, para organizar esses dados coletados, é necessário, além de classificá-los, também codificar e também tabular esses dados. Codificar o que seria? É o processo utilizado para a colocação de cada informação em uma categoria e, com isso, atribuir um símbolo com o objetivo de tornar mais fácil a execução da tabulação. Né? Os símbolos são mais utilizados, são alfabetos ou números, X, Y. E a tabulação é colocar essas informações em gráficos, em figuras, em representações visuais. Então, após essa classificação e a tabulação desses dados, o pesquisador vai utilizar técnicas da análise desse resultado. Aí eu vou interpretar e analisar esse resultado. A interpretação deve expressar o mais puro e verdadeiro resultado daquele material que foi coletado, daquela sua pesquisa em campo, o que vai apresentar os propósitos do estudo realizado. Então, o pesquisador vai fazer ligações, ilações de lógica que vai permitir aconselhar e procederá às comparações pertinentes na base dos resultados, né? E enunciará novos princípios e fará as generalizações apropriadas. E o que é uma análise descritiva? Então, de acordo com Oliveira de 1997, né, um trabalho descritivo ele vai buscar abranger aspectos gerais e amplos de um contexto social. Por exemplo, questões econômicas, políticas, situações sociais, opiniões comunitárias, entre outros. Então, esse estudo vai possibilitar o desenvolvimento de análise. Então, porque é só possível, só permite identificar diferentes formas dos fenômenos, sua ordenação e sua classificação. Ele vai também dar explicações sobre fenômenos, causas, efeitos, ou seja, ele analisa o papel das variantes que, de certa maneira, influencia ou causa o aparecimento dos fenômenos, permitindo ao pesquisador a obtenção de uma melhor compreensão do comportamento de diversos fatores, seja eles sociais, políticos e etc. Então, aqui o pesquisador ele tem que saber escolher com muita eficiência que instrumento vai utilizar para que se adeque à coleta de informações. E o que seria uma análise crítica? Análise crítica de uma leitura científica é importante porque existe uma enormidade de números de artigos publicados em revistas, congressos, etc. E ainda mais com o advento da internet. As pessoas têm acesso a essas informações. Então, precisa-se, né, fazer uma análise crítica de qual o instrumento, qual essas literaturas que eu vou utilizar no meu trabalho. Então, eu vou olhar qual é a revista, eu vou olhar a qualificação de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado, dos critérios que foram utilizados para essa avaliação. Então, eu tenho que analisar que textos eu vou pesquisar para compor o meu trabalho. E as etapas da análise. Para realizar uma análise de um texto, é necessário observar
algumas questões elementares. E aí eu vou trazer todas as questões que o livro traz, porque todas são importantes. Então, a gente vai ler juntos aqui. Então, iniciar lendo o artigo para ter ideia do conteúdo. O que é que o autor está querendo? Quais as conclusões dos textos? Procure compreender o texto a partir da perspectiva de quem escreve ele. Então, isso vai servir para formar seu argumento mais tarde. É o primeiro ponto. Então, lê o artigo, compreendendo esse artigo na perspectiva do autor, não na sua perspectiva, não aquilo que você está buscando, não aquilo que você quer ouvir, mas na perspectiva do autor. Resiste suas ideias sobre o artigo da sua leitura, citando contradições, afirmações que possam ser discutidas e temas interessantes. Isso, a análise crítica de um artigo após a primeira leitura é difícil conseguir, porque o processamento de um texto desconhecido pede por conexões que não acontecem na sua primeira leitura. Então, você vai fazer essa tentativa de registro de suas ideias, das contradições, o que é que precisa ser discutido, os temas interessantes. Então, para analisar um artigo, devem ser determinadas perguntas ou as teorias que os autores propõem, assim como os detalhes ou pontos que apoiam o seu argumento. Outro ponto é, procure omissões na apresentação. Por exemplo, se o autor apresentou e negou com sucesso os pontos de vista opostos, decida se você sente que o autor conseguiu provar de forma eficiente os pontos essenciais daquele artigo. Identifique também os pontos fortes e os fracos na organização de um ensaio. Talvez o autor apresente ideias baseadas na hipótese hereditária que deixe de reconhecer ou validar. Outro ponto que a nossa apostila traz é: apresente um resumo das informações dos artigos analisados, seguindo da interpretação do significado do autor. Outro ponto é, quando lhe for atribuído um artigo para fazer uma análise crítica, o produto final do seu trabalho normalmente deve ser apresentado também na forma de artigo. Apesar de seu trabalho da crítica de um artigo, não se deve resumir o texto estudado. Então, algumas vezes você vai precisar recorrer a outros textos, a outros ensaios, artigos, para poder compreender melhor o que está sendo dito naquele artigo. Organize seu trabalho para introduzir ao público a ideia do autor, antes de apresentar uma interpretação formada das ideias e sua única crítica à interpretação. Então, essa primeira unidade vai justamente tratar disso, tratar de como você vai analisar, né, esse artigo de forma que o material de estudo de forma que você tenha um maior aproveitamento. Então, você vai ser um juiz daquele artigo. Você vai estudar a fundo esses artigos, nem que você precise, de certa forma, voltar a outros artigos, ir para outras fontes de pesquisa para poder compreender melhor aquele texto ou artigo que você está ali analisando para você escrever o seu. Você não escreve um artigo partindo do nada. A ideia, as ideias, o que você vai colocar ali no papel é um conjunto de ideias que você retirou de vários fragmentos de artigos e constituiu a sua ideia, a sua visão daquilo. Então, perceba que você não vai sentar numa cadeira, escrever, por exemplo, seu TCC do nada. Para isso, você precisa ter uma vasta leitura, um vasto conhecimento daquilo que você quer escrever. E partimos, então, para a unidade 4, que é uma unidade que vai falar mais sobre
as noções básicas de apresentação de um trabalho científico com foco na modalidade banner, né? O banner, na verdade, é um banner que você apresenta muitas vezes em congressos e amostras científicas, que vai ter o mesmo elemento de um artigo científico, porém de forma resumida, porque vai caber ali no banner. Então, o banner já é o resultado de um trabalho, de um artigo, uma pesquisa já realizada. E ela vai ser apresentada de forma, desculpa, de uma forma resumida ali no banner para ser apresentada em um congresso ou então alguma amostra científica. Então, apresentação de um trabalho científico. Nós somos, como seres humanos, pessoas visuais, né? Os seres humanos são seres visuais. Então, é por meio dessa percepção que eles selecionam muitas coisas em suas vidas, ou seja, através do visual. É por isso que a gente tem aula com os slides, porque a gente se apega ao visual. Então, a gente escolhe aquilo que é agradável aos nossos olhos. Por isso, quando se apresenta o trabalho, é necessário dar a ele um destaque para que tenha um realce em meio ao mar de informações vinculadas em, por exemplo, em uma amostra científica ou um evento científico. Então, normalmente, os trabalhos de pesquisa ou trabalho de estudo são apresentados de algumas maneiras. Ou você escreve um artigo e publica em uma revista especializada, ou como capítulo de livro, ou você apresenta na forma você está apresentando isso numa forma escrita, ou você escreve esse mesmo artigo em um congresso ou um evento acadêmico, para apresentá-lo, além dessa forma escrita, utilizar uma apresentação oral e visual, que, por exemplo, o banner, né? Ou o slide, quando você vai apresentar através de slide em um evento científico. Então, quais são os requisitos para uma boa apresentação oral? Então, o Andrade vai dizer que para uma apresentação oral são necessários alguns requisitos, do conteúdo, da parte expositiva, da técnica e para a elaboração das ilustrações. Né? Então, alguns aspectos. Primeiro, o pesquisador. Para que o pesquisador apresente o trabalho, tem que ter algumas características, sobretudo o autocontrole. Se na hora da apresentação o pesquisador ficar ansioso ou nervoso, ele vai se embananar e ele não vai conseguir. Então, é necessário ter controle, estar no controle das suas emoções, para que não se prejudique na apresentação desse trabalho. Outra coisa, boa dicção, não falar nem rápido demais, nem devagar demais. É saber articular todas as palavras, para que não fique algo embolado. Então, uma boa entonação também, um bom timbre, uma boa altura de voz para que você seja escutado. Também não gritar. Né? Então, saber ali o equilíbrio. Né? Aquelas pessoas que falam baixo ou que não têm boa dicção, tornam a compreensão daquilo que você quer transmitir mais difícil para o avaliador do congresso ou para as pessoas que estão ali assistindo em busca de conhecimento. Então, é por isso que é importante que você use vocábulo simples e agradável e adequado, além de apresentar também uma postura correta. E quanto ao conteúdo, é importante, acima de tudo, é lógico, acho que não deveríamos nem estar falando sobre isso, mas vamos ter domínio sobre o assunto. Né? Se for a apresentação de um grupo, todos têm que ter apresentação, tem que ter o domínio sobre o todo. Se o fulaninho faltar, você não vai pular a parte do fulaninho e dizer: o avaliador, eu não vou falar porque o fulano, isso já aconteceu em aulas minhas.
olha, eu vou passar aqui porque é a parte da fulana e ela não pôde apresentar. Não existe isso. Você tem que apresentar a parte da fulana. Não existe parte minha, não existe parte sua. Isso também vale para apresentações de trabalhos em sala de aula. Existe a construção de um trabalho em conjunto. Então, todos têm que saber todos sobre o trabalho. Então, se acontecer alguma coisa fora do normal, do programado, os outros componentes do grupo, se tiver sobrar um componente do grupo, ele vai saber fazer essa apresentação. Outra coisa, é importante fazer uma seleção qualitativa e quantitativa do material coletado, para que você possa expor esses dados nos slides ou banner de forma a utilizar na sua apresentação. Então, também não é importante não esquecer você adequar o que você tem a dizer no tempo determinado pela organização do congresso ou da apresentação. Eu dou o exemplo de apresentação de banner, de bancas de TCC. Muitas vezes o trabalho de um semestre ou de ano se resumir na apresentação de 10, às vezes 20 minutos. Sim, você tem que respeitar o tempo. Não ultrapasse o tempo estabelecido. Então, você vai treinar em casa para se adequar ao tempo que lhe é oferecido. É 20 minutos, usa os 20 minutos. É 10 minutos, usa os 10 minutos. São 5 minutos, vai usar os 5 minutos. Mas não ultrapasse o tempo que lhe é oferecido. A estrutura, né? Eu não coloquei aqui o modelo, mas vocês podem encontrar na apostila de vocês o modelo. Né? O título é o título da pesquisa. É uma sugestão, elaborar o título do trabalho quando o projeto já estiver pronto, pois o expositor terá uma visão do trabalho como um todo. Então, o título é uma coisa que muita gente tem dificuldade. Então, espere o trabalho ficar pronto para você saber qual é o título do seu trabalho, porque aí você vai ter a visão desse todo. O nome dos autores da instituição, lógico, vai estar ali presente. O problema do estudo, quais são os problemas que você vai tentar resolver com esse trabalho, o objetivo e as hipóteses também. Os objetivos a gente viu e as hipóteses é aquelas perguntinhas aquelas afirmações que a gente faz antes do trabalho ficar pronto, e essas hipóteses se confirmam ou não se confirmam quando a pesquisa se finaliza, está finalizada. Aí tem a parte de materiais e métodos, que é a metodologia, resultados, que é o resultado da pesquisa, para a resolução daquele problema que foi apontado, e também tem a parte da conclusão. Isso é um banner, as partes de um banner. Eu vou voltar aqui. Primeiro tem um título, nome dos autores da instituição, problema do estudo, objetivo de hipóteses, materiais e métodos, resultados e conclusões. Se vocês querem ver visualmente como é um banner, vocês podem ir aí até a apostilazinha de vocês, na unidade 4, onde vocês vão ver o modelo do banner. O conceito de banner. O conceito do banner é um instrumento que permite a divulgação e a popularização de um conhecimento científico. Você não vai fazer um banner do nada. O banner vai partir de uma pesquisa já feita, de um artigo já elaborado. Então, qual é o layout da apresentação do banner? Você vai dividir adequadamente dentro daquele espaço que você tem, o título, os materiais, métodos e etc. E os textos presentes nesse banner tem que ser sintético objetivo, porque o espaço que você tem é menor, então você tem que ir direto ao ponto. Utilizar frases curtas ou não utilizar, evitar a elaboração de parágrafos longos.
Use fontes grandes, você não vai utilizar fonte pequenininha, porque aí o fulaninho que está avaliando o seu trabalho, sua pesquisa, não vai conseguir ler. Então, não adianta esse truque de você diminuir a letra para caber mais informação. 24, 34 para cabeçalho, 34 para texto 24 e para título 70. Morreu aí. Não diminui a letra no sentido em que ele fique pequenininho para que caiba mais informação. Né? Então, você tem que ter a possibilidade de ler confortavelmente a 1,5 metro de distância do pôster, né, do banner. Então, as fontes, as mais utilizadas para banner, Arial, a Verdana ou a Tarroma. Ou, né, porque ela vai facilitar, porque não a Time New Roman, porque essas 3 fontes, ela facilita a leitura a uma certa distância. E, por favor, não misture muitas fontes, porque aí acaba virando algo bagunçado, muito cheio de informações. Imagem, fotos ou desenho. Né? Não é necessário, a não ser que precise muito, mas você não vai utilizar o pouco espaço que você tem para utilizar uma foto que não caberia, que não era necessário. E se você for utilizar um gráfico, que às vezes se faz necessário utilizar o gráfico, use de boa qualidade, a foto de boa qualidade, coloridas, né? Uma resolução alta. Se você só possuir fotos e imagens ruins, deixe de lado. Use apenas gráficos. Aqui é um exemplo de um gráfico, né, colorido, interessante. Isso é um gráfico que você pode utilizar. Né? Os gráficos são as melhores formas de apresentar os resultados. Né? Não use texturas, não utilize linhas grandes, né? Porque vai prejudicar a compreensão. Utilize uma fonte grande para o título dos eixos, ou seja, que material 3,4, que é a legenda. Então, lembre-se que o gráfico é autoexplicativo, você não precisa explicar um gráfico. Especialmente o banner, certo? Então, faça um gráfico de maneira que a pessoa veja e não precisa de uma explicação a mais para entender esse gráfico. E cores, né? A apresentação precisa causar impressão visual correta, né? Conforme o impacto que você pretende causar no público. Para que isso ocorra, o esquema de cores que você vai utilizar é importante. Use cores atraentes, que não canse o leitor. Utilize cores para comunicar. Por exemplo, se estudou 3 séries, 5, 6 e 7º ano do ensino fundamental. Use uma cor para cada um, como aqui, ó. Uma cor para material, uma cor para pessoal, uma cor para terceiros. O destino de recursos aqui desse gráfico. Então, troque as cores, utilize uma cor para cada um. E, acima de tudo, o banner precisa ter uma finalidade de mostrar uma pesquisa já feita, já elaborada. Ela não vai partir você não vai partir diretamente para a elaboração de um banner. O banner é o resultado de um artigo científico que vai ser, de certa forma, apresentado nesse modelo. Né? Não vamos confundir. Você não vai fazer somente um banner, você vai fazer também um banner. E é isso. Espero que vocês tenham entendido e boa sorte nas provas, bons estudos
e até a próxima.